Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer um pouco o exercício, né? Vou explicar para vocês direitinho como é que é feito esse exercício, para poder manter, né, a mão suave, né, para não apertar demais o lápis, né? No primeiro quadrinho é suave, no segundo é com força média, no terceiro bem mais forte e no quarto retângulo é em degradê, tá? Então eu vou começar aqui no suave, vou tentar fazer por 3 camadas, tá? Vou começar pela cor vermelha, né? Essas são as cores primárias, tá? Então começa vermelho, depois vem o amarelo aqui, né? Depois o azul, certo? Então, ó, pego praticamente no fim do lápis, encosto o lápis lá, ó, e vou com calma, né, ó, tentando não passar a linha lá, ó. Aí vou indo devagar, sempre devagar, sem pressa nenhuma, né? Aí eu vou indo bem lentamente, ó. Aí ele vai soltando bem pouquinho o pigmento, né? Ó, pigmento é o mínimo, porque eu tô, além de estar pegando bem no final do lápis, eu só tô com o peso do lápis ali, ó. E vou com calma mexendo a mão, tá? Eu não posso vir rápido. Esse exercício, não só esse exercício, para se colorir com lápis de cor, tem que ser por camadas. Não adianta eu vir aqui forçando, aí o outro lápis não vai conseguir entrar, né? Então tem que ser por camada e com calma, paciência, não pode ter pressa, tá? Então, ó, eu fiz a primeira camada, aí vou para a segunda, ó. Aí, ó, é um pouquinho mais forte, né? Trabalho um pouco mais forte e vou caminhando para frente, tá? Vai saindo pouco mais do pigmento do lápis. Volto um pouquinho, né? Bem lentamente, ó. Sem pressa alguma, tá? Não adianta ter pressa. Para esses exercícios, o ideal é que fique, não passe da linha, não fique marca, né? Aí tem que ser com calma mesmo. Não pode ser rápido. Tem que ser com calma, devagar, ó. Vou bem na pontinha. Tá vendo como eu não vou com muita área com lápis? Vou bem pouco, uso pouca área com a ponta do lápis, né? Tá? Aí, ó, já é a segunda camada, eu posso vir um pouquinho mais para frente aqui do final do lápis, né? Para ele pegar um pouquinho mais forte, mas ó, tem que ser suave, não posso apertar demais. É encostar o lápis e mexendo lentamente, tá? Procurar não passar da, da, da linha que eu fiz ali, ó, das bordas. Não passar para fora do retângulo, né? Tem que ser só na área do retângulo. Aí volto, ó. Onde eu vi que falta um pouco de pigmento, eu volto um pouco, mas com calma. Tá vendo? Tem que ficar homogêneo o trabalho, tá? Aí, ó, o suave, ó, já tá bom, né? Aí eu vou vir para o médio, tá? Então, para o médio, eu vou começar, ó, também pegando no final do lápis e vou vir pondo o pigmento ali, ó. Vou caminhando devagar, né? Pondo pigmento. Marquei 10 camadas aqui, mas depende muito. Pode ser 10 mais ou menos até, né? Mas depende como eu trabalhar.
Mas se eu começar trabalhando assim, ó, lentamente, eu vou pondo camada por camada, com tranquilidade, vou chegando no tom que eu quero. Vou indo devagar, ó. Aí volto, ó, já a primeira camada já foi, aí volto um pouquinho mais, ó. Aí vem para a segunda camada. Esse é um exercício que não pode ter pressa. Tem que ser devagar, com calma. Aí vou avançando devagar, posso voltar um pouquinho onde eu vi que faltou um pouco de pigmento, né? Aí volto e vou seguindo. Esse é um exercício que treina muita paciência, né? E é o que eu preciso ter para poder estar colorindo, tá? Aí, ó. Agora volto novamente. Já é a terceira camada, né? Ó, percebe que eu trabalho com meu lápis deitado, né? Segurando quase no final do lápis e com o lápis deitado. Pegando o máximo da ponta possível lá, né? Ó. Não trabalho com a pontinha do lápis. Posso trabalhar com a pontinha? Posso, mas se eu tiver um bom controle, tá? Se eu tiver um bom controle, dá para mim trabalhar só com a pontinha do lápis. Mas você imagina, se não tiver um bom controle, trabalhar com a ponta do lápis aqui vai ficar muito marcado, tá? Então, eu vou com o lápis deitado que eu controlo melhor. Ó. Ó. Agora a quarta camada, ó, vim um pouquinho mais para frente, mas vou lentamente, ó, sem apertar demais, ó, e vou trabalhando. Ó, cada camada que eu passo, eu vou observando bem, né? Onde pode estar mais clarinho, mais escuro. Então, se tiver mais escuro, tem como acertar se eu não chegar num tom. É, por exemplo, ó, vai que eu coloque um pouquinho mais escuro aqui, ó, vendo? Aí coloquei um pouco mais escuro, só que vem outra camada, então dá para mim estar corrigindo. Agora, se eu apertar demais, aí não tem como corrigir, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Quinta camada, ó. Um pouquinho mais, né? Ó. Indo lá. À medida que eu vou fazendo camada, eu vou aproximando um pouquinho mais em direção à ponta do lápis, tá? Ó. Mas aqui ainda dá para mim trabalhar com lápis deitado. Volto, ó, com calma, paciência. Tá vendo? Vai preenchendo com calma. Aí o pigmento, ó, vai ficando um pouquinho mais escuro, né? Ó. Tá? Aí vamos para a sexta camada. Aí, ó, já quase pegando no lápis normal, só que na metade do lápis, né? Aí, ó, ele vai subir a ponta, né? Ó, percebe, ó, como vai ficando? Ó, vai trabalhando um pouco mais com a ponta do lápis. Quando
Quando for fazer o forte ali, aí vocês vão ver como é que vai ser feito, né? Mas eu vou estar pegando mais na ponta do lápis mesmo, né? Aí vou trabalhando com calma, preenchendo devagar. Volto. Para ficar bom mesmo, ó, é sempre bom trabalhar assim, ó, de forma circular, tá vendo, ó? Eu vou trabalhando de forma circular com lápis, ó. Não é errado trabalhar, por exemplo, trabalhar assim, ó, tá? Não é errado, mas eu tenho que ter o controle. E para preencher direitinho as pontinhas ali, ó, tá vendo, ó? Para não avançar lá, sair do retângulo, a melhor forma é manter ele, ó, de forma circular. Consigo preencher, né? Não saio fora do retângulo. Isso é com calma, né? Porque se eu for afobado aqui, não tiver paciência, eu vou sair para fora. Vai ficar aquele trabalho meio estranho, né? O objetivo. Mas não é errado. Não, não é errado. Pode também ser um trabalho todo riscado. Depende muito do meu objetivo. Mas para mim fazer todo riscado de qualquer forma, eu primeiro preciso aprender isso aqui, ó. A gente tem que aprender a regra, né? Para depois extrapolar a regra, tá? Para depois modificar, fazer da forma que a gente quiser. Mas eu preciso aprender corretamente, tá? Mas acho que agora é a sétima, né? Se não me engano, tá? Ó, o vinho. Ó. Ó, percebi que ali, ó, ficou um pouquinho mais claro. Eu volto, ó, preencho um pouco mais. Pessoal, isso aqui é um exercício que quanto mais fizer, mais eu vou tendo domínio com lápis, né? Vou dominando cada vez mais. Lembra lá, né, do casaco, né? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. E a mesma coisa. Então vamos para a oitava camada. Vamos para a nona camada.
10ª camada, né? Aí como é que eu vou saber se tá bom ou não? Aí quando eu fizer essa mais forte, eu vou perceber se precisa mais um pouco, né? Mais uma camada ou não, né? Tá? É que nem num desenho, por exemplo, se eu estiver fazendo um desenho, estiver colorindo, aí eu ponho uma cor, aí vou pondo cor, vou pondo. Daqui a pouco, é a cor que eu coloquei lá atrás, eu vou precisar trabalhar ela novamente, porque ela está mais clara em relação às outras, né? Mais escuras eu não posso deixar, porque se eu deixar mais escuro não tem como acertar, a não ser que eu queira ficar apagando, mas se eu trabalho com lápis de cor, a gente não se apaga, né? Dificilmente. Tem a técnica para apagar, se eu for fazer cabelo, essas coisas, sim, mas uso também o estilete, tá? A borracha elétrica, mas aí é outro objetivo. Tá? Tá aí, né? As 10 camadas, tá? Agora, vamos fazer esse forte aqui, para depois eu ver se tá bom esse ou não, né? Se eu vou precisar usar trabalhar mais, tá? Então, ó, começo novamente, ó. É forte, né? Não posso chegar aqui já riscando, né? Então, vem aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Tá? Vocês têm que assistir esse vídeo umas 2, 3 vezes, né? Se não entendeu, volta a assistir novamente. Tem que entender o que está fazendo. Esse daqui eu não vou contar não, tá, pessoal? É mais ou menos, né? Já coloquei aqui, ó, mais ou menos 20 camadas. Ó. Então, ó, essa é a primeira ainda, né? Então vai ter muita coisa pela frente aí, tá? Mas com calma, sempre com calma, né? Paciência. Eu fiz muito isso aqui, né? E ainda faço, tá? E ainda faço. Para levar os exercícios para vocês, eu faço primeiro o exercício para ver, né? Para relembrar, para praticar, tá? Então, uma, né? Ó, eu percebi que estava riscando um pouco mais forte. Eu voltei mais para a ponta do lápis, né? Pro final do lápis, desculpa. Eu vou gravar só a cor vermelha, né? Mas aí vocês depois vão fazer o restante, preencher toda essa página. Tá vendo, ó? Tem uma vermelha, amarela, azul, depois volta uma vermelha, amarela e azul, depois vermelha, amarela e azul. Então, aí essa é a primeira página. Quem quiser ir fazendo mais, quanto mais fizer, melhor vai ficando, tá? Então, aí depois das cores primárias tem as secundárias, né? E quem gosta muito de desenhar tem que ter isso como profissão, tá?
dá dinheiro. Se a pessoa for boa no que faz, ganha bem. Tem ilustradora por aí, ó, e ganha muito dinheiro, né? Ilustrando livro infantil, tá? Aí volto um pouquinho mais na frente do lápis, né? Aí vou trabalhando, ó. Com calma, tá vendo, ó? Ele vai ficar bem forte, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Então, ó, não sei se tá vendo aí, deixa eu ver. Ó, ele vai ficar assim, tá? Então, ó, você vê, eu vou indo devagar, né? Ó, não posso chegar de uma vez. Tem que ir devagar. Eu sei que tem aluno que quando começa a fazer isso aqui fica desesperado, né? Aí vai, começa a perder a paciência, tá? Eu sei que tem aluno que faz isso, que tem, não consegue ter paciência, né? Mas vai ter que exercitar, tá? Exercitar a paciência. Vai ter que ter bastante calma para estar fazendo, ó. Pessoal, é muito treino, tá? Para desenhar, pintar, qualquer coisa que a gente for fazer na vida, precisa se dedicar. E o desenho e pintura é treino. A pessoa fala, é dom, né? Tudo bem, todos nós temos o dom. Basta desenvolvê-lo. Deus nos deu o dom, mas a gente tem que desenvolver. Não adianta eu ter o dom e ficar de braço cruzado, esperar que as coisas aconteçam, né? Aí não tem como. Ó, aí volto de novo, né? Ó, vem mais pra cá, ó. Ó, vou pondo meus dedos mais próximos da ponta do lápis, ó. E sempre tomando cuidado para não passar para fora do retângulo e trabalhando devagar. Paciência. Aí volto, né? Com a mesma pressão no lápis, ó. Aí vem mais um pouquinho para frente, ó. Aí vou lá. Hoje eu tô gravando com o celular. Então posso gravar mais tranquilo que não vai desligar, né? Eu já programei o celular ali para não estar desligando. Os primeiros vídeos foi com a máquina fotográfica. Aí ele tem um tempo determinado para estar gravando, né? Aí o celular eu posso gravar quase que direto que
Aí, ó, vem um pouquinho mais aqui, ó. Percebe como aqui ficou mais escuro do que o restante? Aí eu vou ter que acertar isso. Ó, tá quase chegando na cor ali, né? Ali, depois eu preciso corrigir ali também, ó. Ficou um pouco marcado ali. Deixa eu ver se não tem nada embaixo da folha. E se eu tiver alguma coisa embaixo da folha, aí ele vai marcar também, tá? Ou se tiver uma sujeirinha, né? Aí ele... Aí bem suave, né, ó. Com pouca pressão no lápis, ó. Pra tentar corrigir algumas coisas aqui, ó. Tá? Vou tentar chegar um pouquinho mais ali, ó. Tô deixando. Esse papel que eu tô trabalhando não é os que vocês têm aí não, é diferente, tá? É um papel um pouquinho melhor. E um pouco mais caro também. Mas ele é próprio para o lápis de cor, né? O que a gente está usando aí no curso é tipo um quebra-galho, né? Ele serve, tá? Mas esse aqui é bem melhor, só que a textura é um pouco diferente, tá vendo? Ele não é tão liso que nem esse que a gente está trabalhando. Ele é um pouquinho mais áspero. 50 a folha dele tá faixa de uns 80, 90 reais. É que já faz um tempinho que eu não compro, nem sei quanto que tá, né? Mas essa faixa. Aí, ó. Vem, ó. Posso vir na mesma posição, ó. Vou pressionar um pouquinho mais meu lápis, ó. Pra sair mais pigmento, tá? Então lembra no começo assim, começando assim, ó. Depois eu fui mudando a posição dos dedos, né? Até chegar aqui, ó. Mas trabalhando suavemente, tá? Em todos eu trabalhei suave, né? Que ainda tá suave, ó. Trabalhando devagar, né? Preenchendo todo o meu. Ó, aí eu já vou comparando com o que está do lado, ó, vou percebendo que ele está um pouquinho mais escuro que o outro, tá vendo? E assim eu vou ganhando experiência também nos tons, né? Tá? Eu vou... Minha vista já vai começando a acostumar com os tons também. Aí eu vou associando minha visão com a pressão do lápis, tá? Com a força que eu tenho que trabalhar aqui, ó.
Aí apertando um pouquinho mais aqui, tá vendo? Vou indo, volto, ó. Ele já... Provavelmente, no médio ali, eu vou ter que dar outra camada, que tem algumas coisas me incomodando ali, né? Essa marcação aqui, ó, ficou marcado aqui, aqui também, tá? Então, provavelmente eu vou ter que vir com mais camadas. Por isso que já não cheguei já direto no tom que eu quero, né? Então, eu nunca chego no tom que eu quero, porque eu sei que ainda tem mais coisas para estar passando por cima ainda, né? Ou que seja a cor, né? Ou que seja da mesma cor, mas um pouco mais escuro, né? Então eu sempre paro naquele tom um pouquinho antes do que em relação ao restante do trabalho, tá? Perceberam, né? Ó, tá vendo? Aqui para cá, eu vou fazendo a comparação, né? Aí eu percebo que eu vou ter que trabalhar mais aqui, ó. Só em trabalhar isso aqui eu já percebo que eu tenho que trabalhar mais ali no outro quadrinho, no outro retângulo. Aí eu venho aqui, ó. Pode ser no mesmo local aqui, só que eu vou apertar um pouquinho mais, ó. Eu vou dosando, né? Ó, vou preenchendo, tendo cuidado para não marcar, né? Pessoal, tentem trabalhar de forma circular. Do jeito que eu estou trabalhando aqui, vocês vão pegando, aprendendo a ter o controle, né? Vai pegando a manha de como tá trabalhando. É uma forma de estar trabalhando o lápis de cor, tá? Mas tem várias outras formas. Tem o achurado, né? Que é assim, ó. E vem com outro assim, tá? Esse é o achurado. Tem outras formas também. Então, eu posso ir trabalhando tudo bolinha, né? E vai fechando devagar. Então tem várias formas. Mas essa aqui, ó, eu acho que é uma das melhores que tem, né? Você vai aprendendo a ter o controle do lápis e vai trabalhando que nem uma impressora, né? A impressora trabalha mais ou menos assim, né? Vai, ó. Vai preenchendo a área, né? Vai indo, ó. Vai voltando, tá? Aí, mais uma camada. Eu posso mudar meu dedo quase que nas últimas camadas, né? Que é bem mais forte. Aí eu mudo mais para a ponta do lápis e aperto mais, né? Mas aqui, ó, eu vou dosando a pressão, né? O importante é que eu perceba que eu tenho que soltar pigmento ali, tá? Aí comparar, ó, tá vendo aqui um pouco mais escuro, mais claro, né? Então eu vou ter que chegar nesse mesmo tom ali na frente. Eu venho e vou preenchendo e vou indo. Posso ir, voltar, ó, pra tentar chegar no tom. Aí volto lá de novo.
pouquinho mais forte, ó. Vou com calma e vou avançando. Nós já usei uma força boa aqui, tá? Aí venho aqui, ó, pego um pouco mais na ponta, ó, e vou apertando mais, ó. Aqui eu já tô apertando bem, ó. Eu vou apertando um pouquinho, vou voltando, né? Vendo onde está um pouquinho mais claro. Volto e vou fechando mais meu papel, né? Aqui eu tô chegando num ponto que se uma exposição, se tivesse uma outra cor aqui para pôr por cima, eu ia ter bastante dificuldade, né? Porque já tá quase que bem saturado o papel. Ainda não tá, que ainda cabe mais camadas aqui. Esse papel aguenta muita camada, né? Tá? O que vocês usam aguenta bastante camada também, imagina esse aqui, né? Tá? Aí, ó, posso vir aqui de novo, ó. Aqui, ó, tô apertando o máximo que dá meu lápis, ó. Tá? As fábricas, quando fabricam os lápis, eles fazem os testes, né? De quanto de peso ele aguenta, né? Aquele vídeo que eu passei para vocês da fabricação de lápis, eu vou postar novamente porque tem alunos novos que não viram ainda, né? Não sei se o pessoal se interessa por isso, mas é bom se interessar.
Num dos vídeos lá, que é um lápis profissional, tem um artista lá que ela faz retrato, né? De animais. É um trabalho muito bonito. E mostra ela fazendo o retrato lá de um cavalo, né? Então é bom vocês verem mais ou menos. E também entender, né? A diferença do preço. Porque o preço é tão alto, né? Dos lápis profissionais, tá? O preço do lápis profissional é totalmente diferente, né? É bem mais caro. Um lápis só. Porque assim, eles vendem avulso, tá? O, o lápis profissional, ele vende avulso também. Então a faixa, assim, é lógico, é um pouco mais caro do que na caixa de lápis, né? Mas você vai pagar um lápis profissional aí, uma cor, por exemplo, eu quero uma determinada cor que não tem no meu aqui, então eu vou comprar. Então eu pago a faixa de uns R$ 22,50, R$ 23 um lápis profissional. Mas o pigmento também é bem mais forte, né? A qualidade é outra, tá? Então, ó, o forte, eu acredito que já deu, né? Ó, pra mim, se eu quiser pôr mais camada aqui ainda dá, tá? Mas acredito que já deu, não precisa tanto forte, né? É mais para vocês entenderem, tá? Então, ó, aí, tá vendo que aqui, ó, ficou assim, eu queria um médio, né? Aqui ainda ficou muito fraco para um tom médio. Então eu venho aqui, ó, vou trabalhar, ó, pegando mais atrás no lápis, mais no final do lápis, e vou trabalhar novamente, ó. Tá vendo? Eu tenho que fazer as comparações, né? O tom que eu trabalhei se está de acordo com o outro, ó. E já vou ajustando, ó. Tá vendo? Onde tinha manchado ali, ó. Eu já quebrei aquela mancha, tá? Já misturei ela, ó. Já não tá tão manchado que nem apareceu para vocês antes, né? É que também não sei no vídeo aí se dá para vocês perceberem como é que tava, né? Porque daqui para mim, eu tô ao vivo, né? Eu tô o suave ali acho que nem aparece no vídeo aí. Aqui eu vou ver depois que eu gravar esse aqui. Tá. Ó, mais um pouquinho. Acredito que nesse tom aqui fique legal. Médio. Aí acho que já tá de acordo. Agora o degradê. Agora vamos trabalhar o degradê. Deixa eu só ver como é que tá aqui na. É, esse suave aqui tá bem. Quase não dá nem pra ver que tem tom ali, né? Pelo vídeo ali. Mas ao vivo ele tem tons, né? Acho que eu vou dar mais uma camadinha aqui, ó. Pra ver se ele aparece o tom aí no vídeo.
Ó, com calma, né? Ó, sem pressa. Ó, vocês perceberam, né? Como eu voltei, né? Nos outros retângulos e comparando, né? Um com o outro. Ó. Então, ó, percebi que esse suave aqui tá muito suave, né? Não dá quase nem pra ver aí no vídeo. Provavelmente ainda nem dá pra ver, né? Ele tá bem suave mesmo. Mas já deu uma apertadinha nele. Ó, agora dá pra perceber que tem um tom bem suave ali. Agora pro degradê. Tá? Pro degradê. Então vem aqui, ó. Novamente, pego no final do lápis, ó. E vou trabalhar. Só com o peso do lápis. Vou trabalhando, tá? É aqui. Vou pôr um pouquinho mais pra cá, né? Eu posso fazer esse retângulo quase tudo nesse mesmo tom que eu tô fazendo aqui na frente, né? Ó, indo com todo ele, ó. Num tom só, né? Até o final. Aí volto aqui no começo, ó. Aí volto lá de novo, ó. Viu? Vim quase até a metade aqui, né? Ó. Mas com um tom bem clarinho, tomando cuidado para não sair fora do retângulo. Volto lá e vou de novo. Apertando um pouquinho mais, né? E vou trabalhando, tá? Então, pessoal, lápis deitado, voltando a falar, ó, tá vendo? Lápis deitado, pegando mais no final do lápis, esses tons bem mais clarinhos, tá? Aí, conforme vai
aumentando o tom, né? Vai ficando um pouco mais forte, eu vou deslocando minha mão, indo em direção à ponta do lápis, né? Vocês viram como é que eu fiz aquele mais forte ali, né? Então aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Para mim ter um bom degradê, eu vou com calma, né? E vou trabalhando com bastante calma. Pegando mais no final do lápis. Vou indo até onde eu vim primeira vez aqui, que deu metade, né? Aí volto lá, ó, de novo, ó. Aí com calma vou indo. Ó. Eu tenho que ter o meu controle, né? Ó. Ó, conforme eu vou indo mais para frente aqui, ó, eu vou liberando um pouco a pressão do lápis, tá? Aí vou deixando quase que só o lápis ali, ó, só o peso do lápis, né? Tá? Aí volto lá de novo, ó. Aí quando for fazer esferas, né? Você já tá com bom domínio, tá? E preciso ter um bom domínio para fazer esfera, tá? Não posso fazer de qualquer jeito, não. Tem que ter domínio, né? E vai trabalhando. A sequência do exercício vai ser esse, ó. Fazer esse treinamento com a cor suave, médio, forte e degradê. Aí depois, o outro exercício é esse aqui que eu passei para vocês lá, né? Tá vendo, ó? É escala monocromática em graus, né? Aí eu vim e fui dividindo aqui, ó, os quadradinhos, né? Fiz um retângulo grande, dividi em quadradinho. Aí começa fraquinho, tá? É seguir aquele vídeo que aquela professora passou lá, né? Postei o vídeo para vocês, é seguir do jeito que tá lá. Ela explica muito bem, né? Tá? Ela explica legalzinho lá no vídeo. Então é vocês seguirem lá o que é a orientação dela, vocês vão conseguir fazer numa boa e vão tendo controle, né, do que vocês estão fazendo. O mais importante é ter o controle. Aí a esfera eu vou fazer com vocês também, vou passar o vídeo, né, vou fazer o vídeo para vocês e vou passar em vídeo. Aí quem quiser ficar bom mesmo, tem que treinar direto, não tem milagre. Nem tem pílula mágica. Se tivesse pílula mágica eu tomava também, não estava precisando fazer tudo isso. Aí só tomava a pílula mágica, pronto, né? Mas não tem, tem que sacrifício mesmo. É trabalho, dedicação. É muito trabalho e muita dedicação. E aí vai desfrutar isso mais pra frente, tá? Com certeza, desfruta mesmo, né? Vai ser um excelente profissional. Eu tenho alunos meus que hoje faz história em quadrinhos, né? Eu vou ver um dia para conversar com ele, para ele vir fazer uma palestra para vocês aí.
tá? Esse rapaz que eu tô falando, ele foi meu aluno dos 12 aos 14 anos, 14 anos e meio mais ou menos. Ele se dedicava muito, ele tinha muita dedicação, aprendeu muito bem, né? Depois ele foi fazer mais outros cursos, foi se especializando. Hoje ele é professor de artes na escola pública e faz história em quadrinho. Eu vou levar para vocês na aula qualquer dia uns quadrinhos que ele fez. Ele trabalha no estilo terror, essas coisas mais ou menos assim, né? Mas são muito bons os desenhos dele. Eu fico muito orgulhoso quando, né, você tem aluno que se dedica. Eu gosto muito. Eu sempre falo, orgulho dos meus alunos, né? Eles que se dedicam, eu tenho muito orgulho. Eu tinha um professor que ele falava assim, ó, eu quero que vocês trabalhem, né, se dediquem, pratiquem bastante, seja melhor que eu. E se dedicando, vai mesmo. Eu tive um professor que nós fizemos uma festa, né? Foi feita uma festa no ateliê dele. Aí tirou bastante fotos e tal. Aí eu peguei uma das fotos e fiz o retrato dele. Nossa, ele quis comprar de qualquer jeito. Eu falei, não, é presente. Ele falou, não, eu vou te pagar. Eu fiz para presente, né? Mas aí ele acabou comprando o trabalho. Ele gostou tanto que comprou, né? Aí já fiz trabalho também, né? Falando um pouquinho. Eu fiz um trabalho uma vez também com lápis carvão, né? E um lápis com T branco, um lápis carvão com T preto, né? Ele é bem mais escuro. E na luz eu fiz com branco, num papel craft, papel bem simples. Aí você paga o quê? Na época acho que era 50 centavos a folha grande de. Aí eu fiz o trabalho, aí levei, né? O trabalho pro pessoal ver, o professor ver e tal. Aí dos alunos lá também, que desenhava bastante também, ele gostou do trabalho. Ele falou assim, quanto você quer nesse trabalho? Eu falei, não, não vendo, pra você eu dou de presente, né? Aprendi algumas coisas com você também, né? Aí ele falou, não, é assim, você tem que cobrar. Eu falei, não, não vou cobrar. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou te pagar sim. Aí ele me deu na época R$ 100, né? Você viu, ó, gastei, eu acho que o máximo que eu gastei no trabalho, acho que não foi nem R$ 5, né? Que é o material e a folha barata, não foi nem R$ 5. Aí o que ele fez? Aí comprou o trabalho, aí a gente participava de uma associação lá que
tinha vários artistas e o pessoal fazia exposição e tinha prêmios, né? Só que não era em dinheiro, era em medalhas, né? Aí ele pegou e escreveu o meu trabalho. Aí meu trabalho foi premiado. Consegui a medalha de ouro no trabalho. E ele pegou, até me deu a medalha, né? Ficou com o trabalho, lógico, né? Dele. E então é satisfação, né? Você se dedicar, né? E se aprimorar. Tem que trabalhar, não tem como. Ó, aí já venho com outra camada pra cá, ó, tá vendo? Aí já vou apertando um pouquinho mais, ó. E aí vou liberando o lápis, né? A pressão do lápis. Ó, com calma. Vou indo, vou avançando. Deixa eu ver se tá indo certo. Ixi, já tá muito pra lá, né? Aí tem que pôr mais pra cá, que senão não passa. Aí, ó, vou aliviando a pressão do lápis, ó. Conforme eu vou chegando pra cá, eu vou aliviando a pressão do lápis. É degradê, né? Então, ó, aqui mais escuro, aqui vai ser bem mais claro, tá? Então, ó. Aí volto pra cá, ó. Só degradê, ó. Eu não preciso estar bem forte aqui, né? Então, por exemplo, se eu quisesse parar aqui, ó, é só acertar aqui, né, os lugares, né, ó. Tá vendo? Já poderia parar também, tá em degradê, não tá? Tá vendo, ó, do escuro pro claro? Tá. Então, não precisaria continuar se eu quiser, mas eu quero fazer mais forte, né? Fazer um degradê, ó. Aí volto aqui, ó, que era um pouco mais forte, ó. Aí volto. Depois eu te Ó, remédio. venho mais forte, um pouquinho mais forte pra cá e vou indo. Tá? A textura do papel, tá vendo? Ele fica algumas coisas aqui. Tem uma textura mais grossa, então vai aparecer, ó, a textura do papel. Depende do que eu estou trabalhando, eu posso aproveitar essas texturas, né? Ó. Se eu estivesse fazendo, por exemplo, pele aqui, ó. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Não sei se aqui pelo vídeo provavelmente não vai dar para ver, tá? Mas tem, ó, tem uns buraquinhos, e tem em volta um pouquinho mais claro, né? Aí um pouquinho mais escuro.
Então isso aí daria para mim estar fazendo como se fosse os poros da pele, né? É só trabalhar um pouquinho em volta, daria para fazer tipo os poros da pele. Tá vendo? Principalmente aqui, ó, tá vendo? Dá bem isso, ó, tá? Então esse papel é muito bom por causa disso também, dá para mim aproveitar, né? Para fazer retrato, no caso, fazer poro de pele, né? Dá para fazer várias, aproveitar a criatividade, né? Você tem a textura do papel e você está trabalhando determinada um objeto, né? O retrato, aí você pode aproveitar o papel, né? E o que o papel te oferece, tá? Isso é lógico, é com experiência, com bastante prática, né? Com bastante tempo de trabalho, tá? Isso são experiência acumulada que a gente fala, né? São horas trabalhadas, né? Tá? Ó, posso dar por encerrado aqui, tá um degradê até que razoável, tá? Então o exercício é esse, tá? Então, eu não preciso fazer de uma vez, fazer tudo hoje, não, porque cansa, né? Os dedos também dói um pouco, tal. Então, ó, vai fazendo aos poucos. Pega um tempinho lá, faz a primeira fileira, né? Tá? Suave, médio, forte, degradê. Aí amanhã eu faço a outra fileira, o amarelo. Aí venho lá, né? Mesmo esquema lá de cima, tá? 3 camadas para o suave, mais ou menos 10 camadas para o médio, tá? Para o forte, mais ou menos 20 camadas. Em degradê vocês viram. Aí eu posso também fazer um degradê bem clarinho, né? Importante é que ele vá diminuindo. Comece mais escuro aqui e vai clareando lá, tá? Posso fazer um degradê assim também. Mas para mim aprender legal mesmo, vamos tentar fazer um pouco mais forte, né? Aí vai suavizando, tá? O importante é que eu comece a pegar a manha do lápis, né? Então quero fazer bem suave, pego no final do lápis, né? Aí vou indo, ó, vou diminuindo, né? Daqui do final, vou passando e a pressão vai aumentando, lógico, né? Conforme eu vou pondo, a pressão vai aumentando, tá? Então é isso, pessoal. Bons exercícios para vocês, né? E vamos trabalhar, não tem outro jeito, tá? Até mais.